Vai estar aparecendo a notificação para vocês. Pronto, a partir desse momento a aula está sendo gravada. Vocês estão na plataforma do curso preparatório para Polícia Civil, para Polícia Militar, Guarda Municipal. Você que vai fazer qualquer um desses concursos que cai Direito Penal, esse é o teu momento. A aula gratuita vai estar subindo para o nosso perfil do YouTube e nós vamos continuar. Pessoal, eu peço que vocês liguem o microfone rapidinho, alguém, um voluntário, que eu vou estar jogando o slide para você estar vendo. Eu vou pedir, eu vou necessitar que alguém diga, porque eu não vou estar nessa tela. Eu vou estar saindo dessa tela, vou precisar que alguém me diga se está aparecendo ou não. Tá colocando o slide agora, compartilhando com vocês. E eu peço que alguém ligue o microfone para estar avisando se está aparecendo ou não. Vocês estão conseguindo ver o slide? Alguém consegue responder para mim? Sim. Estão conseguindo, né? Tá aparecendo minha imagem? Não, né? Apenas o slide. Correto, pessoal? Apenas o slide está aparecendo. Alguém para confirmar? Sim, só o slide. Dúvida que eu estava. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a disciplina de hoje, a disciplina inicial, seria Direito Penal, a outra disciplina vai ser Direito Constitucional. Então, nós vamos estar dando início à nossa aula. A gravação já está em execução. Peço que todos desliguem o microfone e liguem apenas quando necessário. Também não estarei vendo o chat nesse momento, a partir desse momento. Não estarei conseguindo ver o chat, pois a transmissão está sendo gravada para a tela. Então, como falei para vocês, disciplina de Direito Penal, curso preparatório, especificando concursos, vamos continuar. O primeiro artigo no qual nós vamos estudar é a anterioridade penal. Ou seja, onde é que isso está escrito? Mais especificamente, a anterioridade penal está escrito dentro do artigo 1º, artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Onde diz o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que seria isso? Vamos por parte. O que o legislador quis dizer ao colocar não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem uma prévia cominação legal. Pessoal, nesse momento, quando o legislador colocou não há crime sem lei anterior que o defina, o que ele quis resguardar, o que ele quis proteger, foi o cidadão da atuação do Estado. Ou seja, ele limitou a atuação do Estado. Que seria o quê? O Estado, por si só, ele não poderá cobrar algo de um cidadão sem que ele tenha determinado aquilo por lei. Ou seja, vamos imaginar comigo, seria justo eu proibir alguém de alguma coisa, de fazer algo, sendo que eu não tipifiquei que aquilo era proibido? Ou seja, o artigo 1º ele vem dizer o quê? Que o direito penal brasileiro, que o Código Penal brasileiro, ele não poderá te privar de algo sem que aquilo seja determinado por lei. Ou seja, eu não posso atribuir um fato criminoso a você, sendo que não tem uma lei anterior ao momento do fato que você cometeu, tipificando aquilo como crime. Assim é no caso da pena também, pessoal. Eu não posso impor uma pena a você que não está pré-determinada. Ou seja, não tem prazo mínimo e prazo máximo. Um exemplo típico
no caso de não há crime sem lei anterior que o defina, e não apenas sem prévia combinação legal, é a parte de, vamos supor, hoje, hoje é o quê? Hoje é 27. Perdão, pessoal, estou fazendo aqui o marcador. Hoje é 27/8. Vamos supor, né? É uma suposição. Hoje, o furto não existe ainda. Eu subtraio uma caneta hoje. Uma caneta do Adrian. Pronto, do aluno aí, vou usar o Adrian. Adrian, não sei se é mulher, se é homem, não consegui presumir. Ou seja, e no dia 27/8 não havia previsão, não havia tipificado dentro do Código Penal que subtrair subtrair um objeto móvel alheio seria crime. Sendo assim, eu sou preso, sou detido, e no dia 29/8 é surgida uma lei no qual vem a criminalizar o meu ato. Ou seja, seria justo nesse momento, nesse ato, nessa causa, eu receber punição pelo que eu cometi, sendo que a minha conduta foi anterior à criação da lei. A lei foi criada 2 dias depois. Ou seja, pessoal, seria ilegal eu responder por esse fato criminoso, já que não foi uma lei anterior, e sim uma lei posterior que veio a definir o fato como crime. Ou seja, para que seja tipificado como crime, para que eu venha a receber pena, para que eu venha a ser proibido de cometer aquele ato, essa conduta deve estar tipificada anterior ao momento do meu cometimento e não posterior. Sendo posterior, não será considerado crime. Então, pessoal, do artigo 1º, eu trouxe alguns princípios para vocês, no qual eu não coloquei em slide, mas eu queria bater um papo aqui rápido com vocês, que é o quê? O princípio da legalidade, pessoal. O princípio da legalidade, ou como é conhecido, reserva legal. Lembrando, os dois é o mesmo. Os dois, pessoal, é o mesmo princípio. Ou seja, o que que esse princípio vem a trazer para o ordenamento jurídico brasileiro? O princípio da legalidade, ele vem vedar a retroatividade de lei penal mais severa. Nenhuma lei retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, em regra, a lei não retroagirá, salvo se for benéfica ao réu. Vocês podem estar se perguntando, mas cita um exemplo de como isso funciona. No mesmo casozinho da caneta, no qual eu subtraí no dia 27/8, a pena era de 1 a 4 anos. No dia 29, quando eu for condenado, a pena é de 5 a 10 anos. Caneta da porra. 5 a 10 anos. Ou seja, o que que aconteceu? Essa lei posterior, ela é mais grave. Sendo assim, essa lei posterior, segundo o princípio da reserva legal, ela não retroagirá para alcançar meu fato, sendo assim, eu vou responder pela pena de 1 a 4 anos, que foi a pena do momento do meu cometimento. Haja vista que o princípio da legalidade, ela veda a retroatividade de lei maléfica, de lei prejudicial. Agora vamos pensar ao contrário, pessoal. Vamos estar pensando um pouco aqui ao contrário. Tá limpando aqui? Vamos estar pensando aqui um pouco ao contrário. Vamos supor, dia 27 eu cometi um crime. E a pena era de 5 a 10 anos. E no dia 28 eu venho a ser julgado e a pena
no dia do 28 saiu uma lei no qual a pena foi de 4 a 8 anos. Ou seja, minha pena do dia do julgamento é mais benéfica. Então, essa pena retroagirá. Retroagir significa voltar, significa alcançar fatos anterior à sua vigência, e eu responderei pela pena nova, haja vista que a minha pena do momento do crime era uma pena superior. Essa é a exceção da vedação da retroatividade de lei penal. Em regra, não retroage, exceção, salvo se for benéfica, salvo se for para beneficiar o réu. Vamos estar continuando. O slide aqui, pessoal, o mesmo slide ainda. Agora, pessoal, nós vamos continuar as características do princípio da legalidade. Perdão. Vamos estar continuando as características do princípio da legalidade penal. Tem como característica também a inviabilidade de previsão de crime ou pena por outra forma que não seja a lei em sentido próprio. Ou seja, pessoal, o princípio da legalidade ou reserva legal, como é chamado, pode vir as duas nomenclaturas na banca de vocês, na prova de vocês. Ele vem o quê? Ele vem tornar inviável a previsão de um crime e uma pena no qual não seja por uma lei em sentido formal, uma lei em sentido próprio. Ou seja, aquela lei no qual é passada por plenário, é assinada pelo presidente da República, tem o período no qual ela vai entrar em vigor. Conseguiram compreender? Também, pessoal, o princípio da legalidade ele vem a impedir a analogia, dentro do Código Penal brasileiro. Mas você pode estar se perguntando, mas a analogia eu já vi uma banca cobrando, dizendo que a analogia é permitida dentro do território brasileiro. A analogia em Bonaparte, não vou estar copiando essa porra, mas a analogia, desde que seja para beneficiar o réu, ela é permitida. Se a analogia for para prejudicar o réu, a analogia não é permitida. Ou seja, pessoal, o princípio da legalidade ou reserva legal, ele vem impedir a analogia gravosa em matéria penal. Vamos para outra característica. O princípio da legalidade, também chamado como reserva legal, acho que essa foi a frase que vocês mais ouviram hoje, ele também vem vedar a incriminação que escape à estrita definição penal. Vamos supor, hoje eu cometo um crime com pena de 10 anos a 20 anos. O que esse princípio vem assegurar? Que a minha pena não seja diferente dessa. Vamos supor, vai que o legislador quer aplicar uma pena de 15 a 30 anos em mim. Ou seja, essa pena de 15 a 30 anos, ela extrapolou a definição penal, que é 20 anos máximo e 10 anos mínimo. Ou seja, esse princípio da reserva legal, ele vem vedar a incriminação no qual escape a estrita definição penal. Pessoal, não vou ficar enrolando muito nesse artigo. Quero falar com vocês apenas. Daqui eu vou deixar para o final da aula, estar conversando. Vamos para o próximo slide. Tem alguns assuntos aqui que é bom eu estar conversando mesmo com vocês, e não mostrando slide. Vamos para o próximo slide. Lei penal no tempo. Artigo 2, artigo 2º, para quem quiser ir se encontrando aí, dentro do material. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória. Redação dada pela Lei número 7.209, de 11 de 7 de 94. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado.
Eu quero dar um ênfase só nessa partezinha aqui, pessoal, no qual já vi muitas questões cobrar, que é o quê? Dada aceptiva, a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos aplica-se aos fatos anteriores, mas não aos decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, pessoal, eu quero que vocês anotem essa partezinha, que é o quê? A sentença foi transitada em julgado e surgiu uma lei posterior nova, aquela lei posterior nova vai alcançar. Ou seja, uma lei que de qualquer modo favoreça o agente. Vamos supor, vamos para um pequeno exemplo aqui rapidinho. Cometo o crime A hoje, vamos supor, hoje é dia 1º do 5. Isso, do 5. E eu fui condenado no dia 5 do 5. Ou seja, eu já recebi a minha sentença transitada em julgado. Porém, eu estou cumprindo minha pena e no dia 25 do 6 surge uma pena no qual vem diminuir. Vem diminuir a minha sentença, vem diminuir a pena mínima e a pena máxima para o meu delito. Ou seja, embora eu já tenha recebido a minha condenação transitada em julgado, perdão, pessoal, acabei errando aqui, embora eu já tenha recebido a minha condenação, a minha sentença transitada em julgado, essa sentença, essa pena, essa nova lei, no qual me favoreceu de qualquer modo, eu vou estar recebendo ela, eu vou estar sendo abrangido por essa lei. O que diz o caput do artigo 2º, pessoal, é o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos penais. Não sei se vocês viram, mas em 2007, não sei se vocês tiveram acesso à repercussão do caso, mas em 2007, o adultério ele deixou de ser crime. Ou seja, até 2007, quem fosse pego adulterando, ou seja, traindo a sua esposa, traindo seu marido, traindo seu casamento, ele era preso, recebia a pena, tinha detenção, tinha todas aquelas medidas penais. Porém, a partir de 2007, uma nova lei penal, uma lei posterior, deixou de considerar o crime de adultério. Ou seja, teve ali o chamado abolitio criminis, que é o quê? Uma lei nova deixa de considerar fato anteriormente considerado como crime e simplesmente descriminalizou, permitiu aquilo. O que vai acontecer com quem estava preso nesse período? Pessoal aqui preso. O que vai acontecer com quem estava preso nesse período? Se uma lei posterior deixou de considerar esse fato crime, no caso do adultério, quem estava preso, a partir da publicação da lei posterior nova, que deixou de considerar que teve abolido o crime, ele será solto. Já vi algumas questões dizendo que é uma lei posterior, no qual deixa de considerar fato crime, ela cessa tanto a execução penal e os efeitos penais, como os efeitos civis. Essa questão, pessoal, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque se uma questão chegar a dizer isso, ela está errada, pessoal. Por quê? Uma lei posterior nova, que deixar de considerar um fato crime, ela só vai cessar os efeitos penais e a execução da pena. Ou seja, não tem nada a ver com parte civil. Deixou de considerar crime apenas na esfera penal. Caso tenha uma reparação, algo dentro do direito civil, isso daí já é outra parte, já é outra coisa, não engloba dentro do artigo 2º. Então, vamos continuar para o próximo slide. Lei excepcional ou lei temporária. Para vocês ir
Vou pedir apenas que um ligue o microfone e me diga, tá conseguindo ver, tá conseguindo entender? Vocês estão vendo o slide? Alguém liga o microfone aí para falar rapidinho, para nós poder dar continuidade? Alguém liga o microfone para estar Oi, Pode continuar? pode continuar, professor. Tá ok, tá show a aula. Pronto. Lei excepcional ou lei temporária? Para vocês ir se encontrando dentro do Código Penal, está dentro do artigo 3º do Código Penal, que é o quê? Lei excepcional ou lei temporária. Antes de nós ler, eu vou deixar só claro aqui uma coisa. Lei excepcional, parte errada. Lei excepcional é, a exemplo, a lei no qual proibia a circulação, proibia os comércios de abrir no tempo do Covid. Já já vocês vão entender. Era para ser um C aqui. Já já vocês vão entender. Nós vamos já ler. E lei temporária, exemplo da lei temporária, a lei do tempo da Copa, aqui no Brasil. O que seria isso? A lei excepcional, ela vai durar o tempo que for preciso para cessar a excepcionalidade. Ou seja, se eu desse um prazo predeterminado de início e de fim para a lei no qual assegurava ali as medidas de segurança do Covid, simplesmente eu não teria em mente que ele passaria 2 anos. Agora, a lei da Copa, eu sei que a lei da Copa ela tem prazo de início e prazo final. Então, a lei da Copa é um exemplo de lei temporária. O que seria uma lei temporária? Uma lei temporária é aquela lei no qual tem um prazo predeterminado no momento da sua publicação. Ou seja, eu vou publicar uma lei e vou dizer, ó, essa lei vai valer de hoje, dia 27/8/2022, até até 5/11/2022. Ou seja, uma lei no qual teve prazo predeterminado para início e prazo predeterminado para o fim, já na sua publicação, já na sua origem. A lei excepcional é uma lei no qual eu não sei o momento que ela vai finalizar, eu não sei o momento que ela vai... O momento que ela vai iniciar, é claro que eu sei. Eu não sei o momento que ela vai finalizar. Então, enquanto aquela excepcionalidade, que era o caso do Covid, enquanto aquela excepcionalidade durar, essa lei vai estar sendo utilizada. Ponto importante que traz, pessoal, o artigo 3º é o quê? A lei excepcional, como eu falei para vocês, ou lei temporária, como eu já expliquei para vocês, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, no caso, cessadas as circunstâncias que a determinaram, ela está falando mais especificamente da lei excepcional, e o período de duração, ela está falando mais especificamente da lei temporária. Deixa eu apagar aqui para nós continuar. Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Ponto importante isso daqui, pessoal, que a lei excepcional ou lei temporária, embora ela já tenha se findado, como eu falei aí, como está no texto de lei, embora já tenha acabado o seu período de duração ou já tenha acabado as circunstâncias que determinaram ela, vai ser aplicada aos crimes cometidos durante a sua vigência. Vamos supor, um pequeno exemplo. Na lei de Covid lá, eu peguei e cometi um crime que estava determinado. Botar LC, lei de Covid, isso nem se existiu. Mas vamos lá, eu cometi um crime que foi o que? Eu saí na rua. Vamos desenhar aqui na rua. Sim, pessoal, eu sou horrível de desenho. E aqui é uma rua. Ou seja, estava nessa lei tipificado que sair na rua era crime, pena de 1 a 30 anos. Exemplo mesmo tem que ser desaforado.
Ou seja, pessoal, se eu pratiquei esse crime durante a vigência da lei excepcional, mesmo que ela já tenha se findado, como diz aqui, ó, mesmo que já tenha cessado as circunstâncias que a determinaram, se a minha prática foi dentro do seu período de funcionamento, do seu período de vigência, eu vou responder pelo crime. Eu respondo. É o mesmo caso da lei temporária. Vamos supor, na lei de Copa. A lei de Copa é foda. Lei da Copa. Bem, aqui era crime vender ingressos falsificado. Aí eu pego e vendo os ingressos lá. Sou cambista. Pronto, tô vendendo ingresso aqui na porta do estádio. E eu sou preso. Porém, pessoal, meu julgamento foi depois que acabou a Copa. Ou seja, meu julgamento, vamos supor, foi em 2017. Não sei nem quando foi a Copa aqui no Brasil, pessoal. Foi em 2017 meu julgamento. Porém, a minha prática foi na vigência da lei de Copas. A lei excepcional e a lei temporária, ela não se encaixa dentro do artigo 2º, como eu falei para vocês, que uma lei nova aboliu a outra, cessa as virtudes delas, cessa a sanção penal, a execução penal dela. Não, a lei excepcional ou lei temporária, embora já tenha decorrido o período da sua duração ou cessado as circunstâncias, se eu cometi um crime durante a vigência de uma delas, eu vou responder pelo aquele crime, mesmo que já tenha passado a vigência da lei. Vocês conseguiram entender isso? Mesmo que a lei já tenha passado a sua vigência, se eu cometi um crime durante a vigência dela, eu vou responder. Se eu cometi um crime depois da vigência dela, eu já não vou responder, porque ela já não está mais valendo. Pessoal, vamos para o próximo slide, continuar nossa aula. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, eu vi algumas questões de prova dizer que considera-se praticado o crime somente no momento da ação ou somente no momento da omissão. Essas questões, pessoal, tá errado. Eu quero que vocês tenham muito cuidado com essas questões de prova que vêm a dizer que o tempo do crime é apenas aquele da ação ou da omissão. Por quê, pessoal? O tempo do crime é tanto o tempo da ação como da omissão. Pouco importa o momento do resultado no que tange o tempo do crime. Outro ponto importante, pessoal, eu quero que vocês se elenquem, que vocês tenham em mente, que quando nós falamos de tempo do crime, nós estamos falando da teoria da atividade. Até eu já ia me atrapalhando aqui, pessoal. Falou em tempo do crime, falou em teoria da atividade. Eu vi muitas questões também, banca CESP, banca grande, dizendo que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse texto de lei está falando sobre a teoria da ubiquidade. E vocês vão ver lá na frente que a ubiquidade ela está ligada ao lugar do crime, não ao tempo do crime. Falou em teoria da atividade, falou em tempo do crime, falou em tempo do crime, você já associou a teoria da atividade. As questões no qual mais vem cair em prova não é sobre o texto penal em si, porque todo mundo sabe que é praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que a banca muito explora é a teoria no qual é adotada para tipificar esse ato. Então, pessoal, atenção nessas partes no qual eu falei. Vamos para o próximo slide. Territorialidade penal. Para vocês se elencar, salvo engano, está no artigo 5º do Código Penal. Aplica-se às leis brasileiras. Falei no plural, mas aí está no singular. Aplica a lei brasileira sem prejuízo de convenção, tratado e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território nacional. Pessoal, eu botei
parágrafo, esse artigo, apenas serviu para completar, porém ele não cai muito em prova. Vamos dar um spoilerzinho nele aqui rapidinho. E aí, pessoal, o que vai cair em prova para vocês? Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, desde que de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que elas se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercante ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Eu quero dar uma atençãozinha especial para... Nós estamos falando de extensão do território nacional, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza tanto pública como privada, no caso, a serviço do governo, e as privadas, no qual estão a serviço do governo. Lembrando, se são apenas privadas e não estão a serviço do governo, elas não é extensão do território nacional, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º. Onde quer que elas se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileira, mercante ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Pessoal, falou em alto mar, eu quero que vocês associem o alto mar ao chamado terra de ninguém. Ou seja, pessoal, se é terra de ninguém, eu vou mandar. Todo mundo manda. E ninguém manda no final. Então, pessoal, vamos para o próximo slide, um spoilerzinho rápido. Já já nós vamos responder questões sobre esses assuntos no qual trabalhamos. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave e embarcação estrangeira de propriedade privada, desde que, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou esta em porto ou mar territorial do Brasil. Pessoal, aqui não tem muito o que falar, não. Ou seja, uma aeronave ou embarcação brasileira foi achada em terra brasileira, uma aeronave ou embarcação estrangeira foi achada em terra brasileira, desde que essa aeronave ou embarcação seja de natureza privada e teve o cometimento de um crime dentro dela, vai responder segundo a lei brasileira. Ou seja, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial. Pessoal, uma dicasinha de português rapidinho. Falou em aquelas, ele está se referindo a um termo mais longe, no qual está se referindo a aeronaves. Se depois da vírgula tiver o aquelas e esta, o aquelas está se referindo a um termo mais distante, ou seja, aeronaves. E aqui, após a vírgula, ele falou esta, o esta está se referindo a embarcações. Então, um spoilerzinho rápido aí de língua portuguesa, porque embarcações vêm após aeronaves e está mais próxima. Aquela que está mais longe, se eu for me referir após a vírgula, eu coloco aquelas, pois ela está mais longe. Estas, como a embarcação está mais próxima, eu me refiro a ela. Vamos para o próximo slide. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Isso daqui não tem muito o que falar, pessoal, nós só quero dar uma atençãozinha aqui para falar sobre a teoria no qual é adotada, é a chamada teoria da ubiquidade. Minha letra é linda mesmo, o importante é vocês entenderem. Ou seja, pessoal, e super reto. Ou seja, pessoal, falou em lugar do crime, falou em teoria da ubiquidade, falou em tempo do crime, falou em teoria da atividade. Vou estar trazendo aqui um bizuzinho para vocês, que muitos professores usam. O bizu chamado bizu luta, que é o quê? Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Leva isso daqui para a tua prova, principalmente no CEP. Quem vai fazer no CEP, venha cair muito em questão de prova isso daí. Teoria da atividade
teoria da ubiquidade, no qual eles vão associar, vão trocar, na verdade, um termo ao outro e vai aquela questão se tornar errada, aquela aceptiva se tornar errada. Pessoal, até aqui, vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo compreender? Pode estar ligando o microfone para estar respondendo. Até aqui, tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Algum voluntário? Algum voluntário a responder? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Pânicos? Tudo bem. Bem? Então vamos continuar. Eu vou estar pulando esse slide aqui, pessoal, porque esse daqui não cai para a prova de vocês. Daqui é algo mais para a prova federal, Polícia Federal, essas coisas. Pena cumprida no estrangeiro também. Bora lá para as questões, pessoal. Eventual lei nova que aumente a pena do crime imputado a Bruna. Quem é Bruna? Pouco importa. Só quero que vocês entendam o que a questão está pedindo. Eventual lei nova que aumente a pena do crime imputado a Bruna não poderá ser aplicada à situação descrita. Pontos importantes dentro dessa questão. É uma lei nova que aumentou. Ou seja, pessoal, uma lei nova em préjuízo. Que é o quê, pessoal? É uma lei nova prejudicial. E se é uma lei nova prejudicial, o artigo 1º, no que tange no princípio da legalidade, ele vem dizer o quê? É vedado a retroatividade de lei penal mais prejudicial. Perdão, não tem isso mais, não. É vedado a retroatividade de lei penal prejudicial. Somente é permitido no ordenamento brasileiro a retroatividade, ou seja, o voltar para alcançar fatos, atos cometidos antes da sua vigência para leis penais novas benéficas. Teve uma lei penal benéfica, ela vai retroagir para alcançar os efeitos penais anterior à sua vigência. No caso da questão, está falando de uma lei nova que aumenta, ou seja, não é uma lei benéfica. Nesse caso, a questão está errada pelo fato de ser uma lei nova em préjuízo. Meu latim está em dias, só que não. Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar ligando o microfone, podem estar me interrompendo, que eu vou estar voltando na questão e vou estar explicando. A teoria do crime adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro adere à corrente causalista, segundo a qual conduta do agente representa tão somente uma relação de causa e efeito ausente de qualquer finalidade. Pessoal, isso daqui nós nem estudamos, eu devia ter pulado ela. Não era para estar no material. Mas, enfim, essa questão está errada. Perdão. Essa questão está errada, de antemão já vou dizer para vocês, pelo fato de que a teoria adotada pelo ordenamento jurídico adere à causalista, segundo a qual a conduta do agente apresenta tão somente ação, causa e efeito. Não, pessoal. Aqui tem a causa, o efeito, porém eu tenho que saber a finalidade daquele meu ato. Ou seja, a questão se tornou errada porque ela botou ausente de qualquer finalidade. E errado, não é ausente de qualquer finalidade, eu tenho que saber a finalidade para me determinar o que foi aquele ato. Vamos supor, pessoal, eu estou armado, dou um tiro. Aula de desenho agora nessa porra. É uma espingarda ainda. Eu dou um tiro e meu desafeto. Um nóia. Vou botar desafeto na porra do nóia. Então, eu dou um tiro nesse nóia. Qual foi a causa? Qual foi a causa? Foi... Vamos supor, o nóia morreu. Pronto. Vai ficar mais fácil de explicar aqui para vocês. Noia morreu. Glória a Deus. Noia morreu, foi pro inferno.
Tá aqui o capeta, com seu chifre, esperando ele, de braços abertos. Então, pessoal, ou seja, qual foi a causa da morte do bonitinho aqui? Eu puxei o gatilho da minha espingarda. Qual foi o efeito de eu ter puxado o gatilho? Ele veio a morrer. Qual foi a finalidade que estava na minha cabeça? Matar o infeliz. Ou seja, essa era a minha finalidade ao puxar o gatilho e acertar nele. Ou seja, entre a causa e o efeito, a finalidade é o ponto crucial para eu entender o crime. Então vamos apagar e vamos continuar a nossa aula. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos dentro de aeronave ou embarcação brasileira que seja pública ou esteja a serviço do governo, independente de onde se encontre, em razão do princípio da bandeira ou da representação. Pessoal, como eu falei para vocês lá no início, quando eu comecei a ler o artigo 5º, que é o quê? Não é caso de princípio da bandeira ou representação, não, pessoal. Eu falei para vocês lá que nós estávamos falando de extensão e não o princípio da bandeira ou representação. É o caso de extensão. Isso daqui que a questão trouxe é caso de extensão do território brasileiro e não o princípio da bandeira. Então, essa questão se torna errada pelo fato de ela estar trabalhando não o princípio da bandeira ou representação, e sim o princípio da extensão do território brasileiro. Sendo assim, nós vamos para a próxima questão, sem mais delongas, sem mais conversinha, que o horário está passando. E eu estou com fome. No direito penal brasileiro, a retroatividade de lei nova, que deixar de considerar um fato como criminoso, não se aplica aos fatos, ainda que decidido aos fatos decididos por sentença transitada em julgado. Pessoal, como eu falei para vocês lá no artigo, vou até voltar aqui. Ou seja, pessoal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução da efeito lei penal, blá, blá, blá. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu ao agente, aplica-se aos fatos anteriores à sua vigência, ainda que decidido por transitado em julgado. O que foi que a questão lá falou, pessoal? Vamos voltar para a questão aqui rapidinho. Que no direito penal brasileiro, a retroatividade, vamos marcar, a retroatividade de lei nova, que deixa de considerar fato como criminoso, ou seja, pessoal, abolitio criminis, não vou escrever tudo não, sou obrigado, não se aplica aos fatos decididos por sentença transitada e julgado. O que foi que vocês leram lá no artigo? Vou até escrever aqui o artigo. No artigo 2º, pessoal, que mesmo que a lei, mesmo que a sentença já tenha ocorrido, transitado em julgado, e surgiu uma lei nova, uma lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, que nesse caso a lei deixou de considerar crime, ou seja, favoreceu a ele, eu vou aplicar ela independente. No lugar desse não, seria independente. Independente do fato ter sido decidido por sentença transitada em julgado. Ou seja, surgiu uma lei nova, que essa lei ou aboliu o crime, ou diminuiu a pena, ou diminuiu multa, ou mudou o regime de prisão. Ou seja, se essa lei nova, essa lei posterior, ela é benéfica de qualquer modo mesmo, ela vai retroagir e vai alcançar os fatos ocorridos antes da sua vigência, mesmo que aqueles fatos já estejam decididos por sentença transitada em julgado. Sendo assim, pessoal, a questão se torna incorreta por ela dizer que não se aplica aos fatos decididos por sentença transitada em julgado. Para vocês se elencar novamente, artigo 2º, parágrafo único, questão errada. Vamos para a próxima questão. Sem mais delonga. Com relação ao direito penal, julgo e o item a seguir.
Suponha que uma pessoa de 17 anos de idade, faixa preta em arte marcial, cometa um ato previsto como crime. Nessa situação, essa pessoa será considerada penalmente inimputável, ou seja, o que é inimputável? A pessoa no qual não pode receber pena, conforme a previsão expressa na Constituição Federal de 1998 e no Código Penal. Pessoal, como eu falei para vocês, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. No momento da ação ou da omissão, o infeliz tinha 17 anos. Ou seja, menor de 18 anos não comete crime, não recebe pena e sim medida de segurança. Aqui a questão fala, nessa situação, essa pessoa será considerada inimputável. O que é uma pessoa inimputável? É uma pessoa que não pode receber pena. Conforme a Constituição Federal, bababá, bababá, bababá. Questão corretinha. Não vamos perder tempo, vamos para a próxima questão. Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao tempo do crime, seja ela em vigor na data da prolação da sentença. Investi aqui, são de centavos. Mas vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Na sucessão de leis penais no tempo, ou seja, tem uma lei vigendo aqui, tem uma lei vigendo aqui. Ficou parecendo uma coisa estranha, pessoal, mas enfim. É aplicável aquela mais favorável ao agente. Isso daqui corretinho, até aqui está correto. Seja ela contemporânea ao fato do crime, contemporânea é antes, seja ela em vigor na data da prorrogação, vamos supor que é o depois. Aqui é o crime. Ou seja, pessoal, se no momento do julgamento surgiu uma lei penal nova e essa lei penal é mais prejudicial, eu vou ser julgado pela lei anterior, porque ela era mais benéfica. Agora, pessoal, se fosse ao contrário, se a lei penal nova no qual surgiu, estou botando até de vermelho, a lei penal nova no qual surgiu, ela é mais benéfica, e essa lei do momento do crime, ou seja, a lei contemporânea ao crime, ela é mais maléfica, eu vou estar recebendo minha sentença segundo a lei nova, a lei posterior, a lei na data da prolongação. O que está pedindo a questão é, na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu. Corretinho, sem muita enrolância, questão correta. Vamos para a próxima questão. Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo, o fato praticado durante esse período continuará a ser punível mesmo após o término da vigência da lei. Como eu falei para vocês, eu vou estar retornando no que vem a falar sobre lei excepcional ou lei temporária, que é o quê? A lei excepcional ou lei temporária, relembrando a vocês, a temporária é aquela que tem prazo prefixado, a lei excepcional é aquela que vai durar durante a excepcionalidade. Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, pessoal. Durante a sua vigência. Vamos lá agora para a questãozinha no qual veio a pedir conhecimento sobre essa lei. Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo, o fato praticado durante esse período continuará a ser punível mesmo após a vigência da lei. O que a questão está dizendo aqui, pessoal? A lei tiver validade de determinado período, ou seja, está falando de lei temporária, aquela lei no qual tem período prefixado, ou seja, tem a validade já prefixada. Os fatos praticados durante esse período, qual é o período? O período de vigência, o período de validade. Continuará a ser punível, mesmo após o término
de sua vigência de lei. Essa questão está corretinha, pessoal. Correta. Que é o quê? Mesmo que a lei temporária ou excepcional já tenha perdido a sua validade, se eu cometi um crime, se eu cometi aquele ato, no momento da vigência dela, eu vou responder, mesmo que já tenha saído, mesmo que já tenha acabado a vigência da mesma. Então, pessoal, vamos para a próxima questão. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis da eventual sentença condenatória. Só, como eu falei para vocês, efeito cível, não. Direito penal trata sobre matéria penal em si, não sobre matéria civil. Ou seja, pessoal, o artigo 2º caput, no qual vem a dizer: lei posterior que deixar de considerar fato como crime, cessando em virtude dele os efeitos penais e as sentenças, blá, 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 aquela lá. Ou seja, pessoal, no artigo 2º caput, pode estar me corrigindo se eu estiver errado, mas lá está dizendo o quê? Efeitos penais e efeitos da sentença. Lá não fala nada em efeito civil, pessoal. Até porque o direito penal não vem a trabalhar efeitos civis, não vem a trabalhar direito civil. Ou seja, pessoal, essa questão está errada. Um ponto aí que vocês ganhariam facilmente na prova de vocês. Apenas com essa aulinha de hoje. O direito penal brasileiro proíbe a interpretação analógica, ainda que seja favorável ao réu. Pessoal, segundo o princípio da legalidade, lá do artigo 1º, vem falar o quê? Que é permitido a analogia somente para beneficiar o réu. Ela é proibida para prejudicar. Ou seja, se a lei ou se a interpretação analógica for para benefício do réu, ela é permitida. Agora, caso ela seja para prejudicar o réu, ela é vedada, segundo o artigo 1º, no que tange ao princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. Então, pessoal, essa questão está incorreta para vocês se elencar artigo 1º, princípio da legalidade. Vamos para a próxima questão. A novatium legis in melius se aplica aos fatos anteriores já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem violar a proteção constitucional à coisa julgada. Ou seja, pessoal, o que seria a novatium legis in melius? Mudando do latim para o português, a nova lei benéfica, a nova lei melhor, se aplica aos fatos anteriores, ou seja, ela retroage, ainda que já decidido por sentença condenatória transitada em julgado, sem violar a proteção da coisa julgada. É questão corretinha, questão bonitinha, não tem muito o que conversar sobre ela. Uma lei nova, benéfica, retroage. Lei nova, prejudicial, não retroage. Vamos para a próxima questão. Opa, vamos agora para a relação de causalidade. Daqui nós vamos dar uma trabalhada mais rápida para poder dar tempo nós estar trabalhando direito constitucional. Então, pessoal, relação de causalidade do crime propriamente dito. Vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão
sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa relativamente independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado aos fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Eu quero dar atenção, pessoal, apenas para essa parte aqui, parágrafo 2º do artigo 13, que é o quê? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Pessoal, só um ponto importante que eu tenho para vocês é o quê? A omissão é penalmente relevante, pessoal. Ou seja, ela tem relevância para quem podia e devia agir. Qual é o significado de poder? Poder agir é ter a possibilidade real de evitar o resultado. Ou seja, se eu estou passando na rua, uma pessoa caiu e eu vejo que vem vindo um carro em direção àquela pessoa e eu não puxo a pessoa, eu não tiro a pessoa, eu deixo aquele carro passar por cima daquela pessoa, aquela pessoa vem e morre. Ou seja, eu me omiti, eu tinha possibilidade de agir para evitar o resultado, então eu respondo pelo crime. Agora, no caso do devia, pessoal, vamos supor, eu sou bombeiro, tem uma casa pegando fogo e a pessoa está lá dentro. A pessoa está lá dentro. Tinha como eu podia agir, ou seja, tinha como eu adentrar sem risco à minha vida, assim eu salvaria a pessoa. Eu não fiz isso, eu me omiti, eu vou responder pelo resultado. Então vamos para as demais opções aqui. O dever de agir incumbe a quem? A quem o dever de agir incumbe? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Daqui é o exemplo do bombeiro, da PM e outros órgãos aí. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou seja, eu vou lá e falo, não, deixa comigo que eu evito. Vamos supor um exemplo a babá. A babá pega a criança, ou seja, ela assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aí a babá tá lá, cuidando da criança, só que ela tá com o celular na mão. A criança vem e pula dentro da piscina. E vem a morrer. Ou seja, pessoal, a babá, no momento que ela é contratada, ela o quê? Ela assumiu a responsabilidade de impedir que aquela criança venha ter a ter risco de vida, risco de morte no caso, risco de vida não. Ou seja, aquela pessoa ter risco de morte. Ou seja, ela foi contratada para proteger a criança, para assegurar que a criança não venha a ter risco de morte, não venha a ter nenhum problema, nenhuma lesão. Ou seja, se ela assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e ela se omitiu, que no caso aqui ela está no celular, não está prestando atenção na criança, então ela está se omitindo, ela vai responder pelo resultado através da sua omissão. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Isso daqui não cai muito em prova, não, pessoal. Então, eu vou pular essa parte aqui. Quero dar uma atençãozinha somente aqui. Não, vamos aqui. Crime consumado e crime tentado. Diz-se crime. O crime. Crime consumado. Quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Pessoal, eu quero que vocês tenham em mente o quê? Quais são os elementos do crime? Eu vou estar anotando aqui embaixo para vocês. É bom se tivesse um slide. Mas é a cogitação, preparação, execução e consumação.
Pessoal, dentro da cogitação, não existe crime. Ou seja, se fosse assim, se existisse crime, muitos de vocês já estariam presos. Homens, vocês vão entender o que eu estou falando. Preparação. A preparação vai muito depender de qual crime você vai cometer. Vamos supor, eu vou assaltar um banco. Na minha preparação, eu vou comprar armas. Vou organizar a gente. Ou seja, aí já cometi vários crimes autônomos. Ô, porra. Tá só escrevendo aqui de novo. Cogitação, preparação. A depender do crime, na preparação já ocorreu o crime. Execução e consumação. Crime consumado, pessoal, é quando eu cogitei, ou seja, eu pensei, eu preparei, eu coloquei ali no papel, coloquei na prática ali o que que eu vou precisar. Eu iniciei a execução, ou seja, no caso do assalto ao banco, eu fui até o banco, eu me dirigi até o banco. No momento que eu estou me dirigindo até o banco, eu estou dentro da execução e iniciei a consumação, que é o quê? Oh, perdão. A execução é eu me dirigir ao banco, eu iniciar tudo, o processo no qual eu teria que fazer para o roubo, e a consumação é após eu já ter roubado, no momento que eu já roubei ali o banco, e é isso. Ou seja, pessoal, crime consumado é quando eu passei pela cogitação, pela preparação e pela execução e deu certo. Ou seja, se deu certo, é crime consumado. Se teve cogitação mais preparação mais execução, igual a crime consumado. Mais consumação igual a crime consumado. Agora, pessoal, um ponto importante é o caso da tentativa. Tentativa. A tentativa, pessoal, é quando iniciada a execução, ou seja, pessoal, quando você está nessa esfera aqui e você não chega à consumação por circunstâncias no qual é alheia à sua vontade. Ou seja, se eu estou querendo agir, vamos supor, no caso do assalto ao banco, eu me dirijo até o banco, eu inicio o roubo do banco, porém eu não consigo consumar, pois chegou viatura, chegou a polícia, chegou, me prendeu na hora. Ou seja, foi circunstância alheia à minha vontade, eu vou responder por roubo na modalidade tentada. Um ponto importante, pessoal, é o que a pena da tentativa, ela é a mesma pena do crime consumado, porém ela vai ter o quê? Ela vai ter uma redução, que é a diminuição de 1/3 a 2/3. Vamos supor, se a pena do crime lá é de 8 a 10 anos, eu vou responder por essa pena de 8 a 10 anos. Porém, como eu não cheguei à consumação propriamente dita do crime, a minha pena deverá obrigatoriamente ser reduzida de 1 a 2/3. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo slide. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem estar ligando o microfone, tá falando, se tiver alguma dúvida, me explicar algo novamente, vocês podem estar falando. Alguma dúvida? Bom, acredito eu que nenhuma dúvida. Espero que a transmissão esteja tudo ok, pessoal. Não consigo ver se está tudo ok. Alguém consegue me confirmar se está tudo ok a transmissão? Tá tudo ok.
Então, pessoal, tá tudo ok com a transmissão? Alguma dúvida ficou? Que nós trabalhamos até aqui? Então, vamos para o próximo slide. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vamos supor, eu venho aqui e defiro um tiro. Espingarda. Espingarda é feia, tá apontada pro chão essa porra. É 2 canos. Então, eu venho aqui e meto um tiro num traficante. Num merda. Porém, o merdinha cai no chão. Eu lá, todo comovido, ele tinha família, o direitos humanos vai atrás dele, coitadinho. Porque eu voluntariamente desisto de prosseguir, ou seja, eu tinha a possibilidade de continuar atirando nele, eu voluntariamente desisto de prosseguir, ou impeço que o resultado aconteça, ou seja, ele está aqui, está quase morto, eu levo para uma ambulância, levo para o hospital, a ambulância, tanto faz. E, pessoal, meus desenhos são os melhores. Ou levo para a ambulância, eu somente vou responder pelo quê? Pelo que eu queria e pelo que eu consegui fazer. Ou seja, o que era que eu queria? Eu queria matar o infeliz. O que foi que eu consegui fazer? Qual foram os meus atos já praticados? Já que eu desisti voluntariamente do ato. Ou seja, os meus atos praticados é o quê? Tentativa de homicídio, já que o mesmo não morreu ainda. Se eu desistir voluntariamente de prosseguir na execução, que é no caso, que eu ainda tenho bala e desisto de atirar e me retiro, saio dali, ou seja, ou então eu impeço que o resultado se produza, que é o quê? Eu defiro o tiro no infeliz, vou lá e salvo ele para a ambulância, eu só vou responder pelos atos já praticados, que nesse caso, de eu ter deferido o tiro, de eu ter salvado ele, é homicídio na forma tentado. Ou seja, eu vou responder por homicídio tentado, que obrigatoriamente eu vou ter que ter a minha pena reduzida de 1/3 a 2/3. Que, como eu falei para você no artigo anterior, crime tentado e crime consumado. O crime consumado, ele é a pena cheia, ou seja, quando se reúnem todos os elementos da sua definição legal, que no caso aqui, eu cogitei matar o cara, eu preparei, eu adquiri a arma, eu iniciei a execução, porém, entre a execução e a consumação, que é a morte do cara, eu me arrependo, vou lá e evito, ou paro para a execução. Ou seja, já que eu já iniciei a execução e eu voluntariamente, espontâneo não, voluntariamente desisti de prosseguir, eu vou responder por homicídio tentado. Homicídio tentado. Já que eu iniciei a execução, não se consumou, então é homicídio tentado, na espécie de arrependimento eficaz de desistência voluntária. A desistência voluntária é no caso de eu desistir de prosseguir. Arrependimento eficaz é o caso de eu pegar o infeliz e socorrer. Então vamos para a próxima slide. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Pessoal, isso daqui é bom de trabalhar em exemplo. Vamos supor, o cara subtrai um pocket. O dono do pocket vem aqui, vai na delegacia denunciar ele. Ou seja, a partir do momento que ele denunciou, tem o quê? A notícia crimes. Não houve o recebimento da denúncia ou queixa lá no MP.
o juiz. Ou seja, se eu, no momento, eu apenas furtei, pessoal, furto. Furto é sem violência ou grave ameaça. Se for com violência ou grave ameaça, não se encaixa aqui, pessoal. Tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Se no momento, antes do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, eu vou e restituo o celular para o rapaz. Vamos supor, eu dou um aparelho melhor. Lembrando, pode ser melhor, não pode ser pior. Eu dou um iPhone para ele. Maçãzinha, meus desenhos são ótimos. Ou seja, obrigatoriamente, como o meu crime foi sem violência ou grave ameaça por ter sido furto, e eu restituí a coisa, o bem, ao rapaz, a minha pena, pronto, eu restituí antes do oferecimento no MP, da denúncia ou da queixa, a minha pena deverá o quê? A minha pena deverá ser reduzida de 1 a 2 terços. Vocês conseguiram compreender, pessoal, essa partezinha aqui do arrependimento posterior? No caso do arrependimento posterior, o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Não se encaixa a parte do homicídio, a parte do roubo, no qual eu exerci a violência ou grave ameaça. Não se encaixa. Se é estelionato, se é furto, apropriação indébita, nesses casos, sem violência ou grave ameaça, eu reparando o dano, ou seja, se eu quebrei um carro, se eu quebrei, sei lá, os exemplos aqui são os piores. Ou restituir a coisa, no caso, eu dei o celular novamente, até o recebimento da denúncia pelo MP, por ato voluntário meu, ou seja, do agente de quem cometeu, a pena será reduzida de 1 terço a 2 terços, no qual será determinado pelo juiz após o recebimento da queixa. Vamos para o próximo slide. Crime possível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, pessoal, quero que vocês entendam o quê? O crime possível, ele está dentro do quê? Ineficácia absoluta do meio. Vamos supor, eu invado o hospital e vou lá e atiro numa pessoa no qual está internado. Eu estou atirando só de bazuca. Ficou estranho assim. Atiro na pessoa no qual já está morto, eu não sei que ela está morto. Ou seja, pessoal, o meio no qual eu utilizei para matar aquela pessoa não irá consumar. Ou seja, é um crime impossível, haja vista que a pessoa já está morta. Outro exemplo, pessoal. Outro exemplo. Ineficácia absoluta no meio. Eu não, né? Vou usar alguém aí como exemplo. Deixa eu ver. Paulo, não sei se tem Paulo aí, se tiver, o Paulo vai ficar drogado comigo. Mas o Paulo tá aqui na parada gay, de peruca. Olha a boquinha assim. De peruca, se tiver algum Paulo aí, sutiã. Essa aula vai pro YouTube, com certeza. Você, desclassificado. Ele tá na parada gay. Ou seja, aqui é o marido dele. E o marido dele o quê? Pega um copo d'água e diz que vai afogar ele dentro do copo d'água. Ou seja, qual é o meio no qual o marido de Paulo, vou botar aqui Antônio. Qual é o meio no qual o Antônio está usando para matar Paulo? Ele está usando o copo de água em si. E, pessoal, o meio no qual ele está usando é possível matar? É possível, caso seja em grande quantidade, caso esteja dentro da piscina, no caso. Mas como ele está usando dentro do copo, o meio no qual ele está utilizando para matar Paulo é um meio no qual ele nunca vai chegar. A não ser que mate ele engasgado. Mas nunca vai chegar. Ou seja, ineficácia absoluta do meio, ela é ligada ao meio no qual você utilizou. Impropriedade do objeto. Pronto, outro caso. Vamos supor, eu vou estar apagando aqui para estar continuando. Bora, filha da puta, apaga.
Então, pessoal, o mesmo casal aqui, Paulo e Antônio, estão na parada gay, e o Paulo pega uma arma de brinquedo, uma arminha de água, acreditando na cabeça dele, ele quer o quê? Ele quer matar Paulo. Ele pega a arminha de água e começa a atirar a água no Paulo. Ou seja, o meio no qual ele, perdão, o objeto no qual ele utilizou, que é o quê? Uma pistola de água, vai ser impossível a consumação do crime, já que é impossível a consumação do crime, tanto pelo objeto no qual é a arminha d'água, ou pelo copo de água no qual eu quero afogar ele, ou seja, já que é impossível eu presumir, eu acreditar que aquele crime vai chegar à consumação, não vou punir a tentativa de um crime no qual nunca existiria. Então, pessoal, vocês conseguiram compreender? Meus exemplos são os melhores. Pronto. Acho que essa daqui é a última parte. Pronto. Crime doloso e crime culposo. Diz-se crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, pontos importantes dentro desse artigo é o quê? Ora, filha da puta. Pontos importantes dentro desse artigo é que falou em doloso, o agente quis o resultado, o agente presumiu o resultado ou assumiu o risco de produzir. Falou em culposo, o agente deu causa por imprudência, negligência ou imperícia. Exemplos de imprudência. Eu pego meu carro e saio a 200 por hora. Ou seja, eu estou sendo imprudente dentro daquela via. Se eu vier a cometer um crime, vai ser homicídio culposo, haja vista que o meu ato, a minha causa, eu dei causa àquele homicídio em virtude de imprudência. Negligência. Eu vejo que, um caso até que aconteceu recentemente, pessoal. O rapaz foi abastecer o carro dele usa gás natural. Ele se negligenciou a fazer a inspeção do gás natural, o gás natural explodiu. E é isso. Negligência é o quê? Quando você sabe que tem que fazer aquilo, não faz, acaba acontecendo o crime, ou seja, eu me negligenciei. E perícia, eu acho que eu sou o cara do tiro, pego uma arma e boto uma pessoa na roleta de tiro, vou disparar um tiro e acaba acertando a cabeça da pessoa. Ou seja, eu acreditava que eu tinha perícia naquilo, que eu era expert no tiro, porém o meu tiro, errei, acertando a cabeça da pessoa, a pessoa morreu. Ou seja, minha imperícia fez com que aquele crime acontecesse, ou seja, crime culposo. Então, pessoal, parágrafo único. Salvo os casos previstos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão pela prática dolosamente. Não tem muito a conversar, vamos para o próximo slide. Crimes agravados pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Ou seja, pessoal, perdão. Ou seja, pessoal, se eu estou aqui, duas pessoas, o cometimento de um crime, que é o quê? Matar essa pessoa aqui. Ou seja, um deles desfere um tiro. O outro joga uma bomba, um explosivo. O que é? O homicídio usando explosivo, homicídio com uso de explosivo, salvo engano, é qualificado, pessoal.
Não sei se com arma de fogo é. Mas o homicídio, usando explosivo, ele é qualificado. Ou seja, a minha qualificadora, ela vai recair apenas sobre quem usou o explosivo e não quem usou a arma. Quem usou a arma vai responder por homicídio. Perdão, pessoal, acabei errando bem aqui. Mesmo exemplo, mesmo exemplo. Tá aqui duas pessoas vão matar o fulano. Um pega o explosivo e joga. Ou seja, quem foi que jogou o explosivo? O A, o B, vamos supor. Aqui é o A. Então, quem vai responder pela qualificadora vai ser o B. O A, como participou do crime, ele vai responder por homicídio simples. Agora, pessoal, nós vamos responder algumas questões. Após o respondimento das questões, após terminar as questões, nós vamos dar aí 20 minutinhos de intervalo e nós vamos iniciar a gravação, nós vamos iniciar a aula de Direito Constitucional e a gravação, consequentemente. Bora praticar. Questão 1. Com relação à ilicitude e às suas causas de justificação, julgue o item a seguir. A legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral, mesmo que o agressor esteja acobertado por causa de exclusão. Pessoal, nós não falamos sobre legítima defesa, mas legítima defesa, estado de necessidade, uso regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, é o quê? É formas no qual o Código Penal te dá de tu cometer um fato tipificado como crime, porém tu não vai responder, vai ter o crime excluído, pois tu cometeu em legítima defesa, estado de necessidade, uso regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Questãozinha correta, não tenho muito o que falar sobre ela, pessoal, porque nós não trabalhamos essa parte de legítima defesa. Daqui é igual, meu Deus do céu. Pronto. No que diz respeito à lei penal, julgue o item que se segue. Ao crime continuado e ao crime permanente é aplicada a lei penal mais grave nos casos a sua vigência seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, esse daqui é a exceção do quê? Da aplicação da retroatividade de lei penal. Ou seja, o que eu falei para vocês? Que se no momento, eu cometi um crime, fui julgado lá no B, era outra pena mais benéfica, eu vou ser julgado pela benéfica e não pela mais maléfica. O que diz o Código Penal a respeito do que tange a parte dos crimes permanentes ou crimes continuados é que se eu cometi um crime permanente ou um crime continuado, no momento da cessação, da permanência ou da continuidade, mesmo que a pena seja mais grave, eu vou responder por ela. Por quê? Porque o momento da cessação do crime, no momento da cessação da continuidade ou da permanência, foi aquela pena mais grave, então eu vou responder por ela, porque o crime se consumou nesse momentinho aqui, no qual ele foi cessado. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? A aula de Direito Penal nós encerramos agora. Eu vou estar voltando lá para a nossa partezinha para nós estar conversando um pouco. Uma notificação. Retornando aqui com vocês. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Ótima aula, não ficou nenhuma dúvida, não. Calma aí, alguém mandou aqui. Pessoal, essa primeira não é correta, não. Lá diz não poderá ser aplicada. No caso, ela pode. Vocês estão com o slide aí. Vocês conseguem dizer qual é a primeira questão? Só para me tirar essa duvidazinha. Vocês conseguem ler a questão para mim? Algum voluntário?
Um voluntário para estar lendo a questão? Acho que eu tenho ela aqui, pessoal. Cadê? Você que está lendo aqui. Aqui, material. Ficaram com dúvida aí na primeira questão. Não sei se o rapaz saiu da aula, como que saiu. Tô abrindo aqui o slide para me estar vendo a primeira questão, para estar comentando aí. Primeira questão. Pronto, a primeira questão acho que é essa. Eventual lei nova que aumente a pena do crime imputado a Bruna não poderá ser aplicado à situação. Sim, pessoal, essa questão é correta. Se eu dei o gabarito errado, vocês me perdoam. Mas essa questão é correta, que é o quê? Uma lei nova no qual aumentou a pena de Bruna não poderá ser aplicada, não. Ou seja, se uma lei nova que surgiu após o cometimento do crime, ela aumenta a pena, eu vou julgar a pessoa, a Bruna, no caso, pela lei anterior. Pela lei anterior no qual ela cometeu o crime. Acho que a dúvida era só essa, consegui sanar, pelo menos. Perdão se eu tiver colocado errado. Pessoal, então eu vou estar encerrando a gravação dessa aula. Agora, vamos dar 20 minutinhos aí. Melhor, vamos dar 30 minutinhos. Quando for meia-noite, nós vamos entrar com a aula de Direito Constitucional para vocês, pessoal. Então, pessoal, tamo junto. Vocês que assistiram até aqui, um abraço. Até a próxima aula. Daqui a 30 minutinhos, tamo junto novamente. Direito Constitucional, Nacionalidade. Espero que todos voltem, todos estejam aqui. É isso aí, pessoal. Um abraço.